Fala Dev, eu sou o Diego Fernandes e nessa semana você descobriu na prática como se transformar em um programador desejado no mercado, capaz de construir aplicações de ponta a ponta sem depender de outros devs. E melhor, trabalhando com as tecnologias mais modernas de desenvolvimento web e mobile, utilizada por empresas como Uber, Nubank, Airbnb, Instagram, PayPal, Netflix, Medium, Discord, Discuss, Dropbox, Twitter, Pinterest, Tesla, Skype, por aí vai, muita empresa. Então, durante esses dias, a gente construiu juntos uma aplicação do zero para você entender na prática o papel de cada uma das tecnologias da OmniStack, como elas se integram e principalmente por que elas fazem tanto sentido juntas. E agora que a nossa semana está chegando ao fim, eu preciso lembrar você de que todo esse conteúdo só vai ficar disponível até domingo e depois vai sair do ar. Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, a hora é agora. Corre lá então, assiste que eu te espero aqui. Pronto? Então, antes de continuar, eu quero agradecer por todos os comentários e feedbacks durante essa semana. E mais do que isso, eu quero dizer que se você chegou até aqui, você tem o meu respeito, porque você realmente está comprometido com os seus objetivos. E pode ter certeza que você vai alcançar eles mais rápido do que você imagina. Então, para a gente ir um pouco mais a fundo nessa semana, bora falar de alguns assuntos um pouco mais avançados. Agora sim, então bora lá. A gente vai mostrar agora, vou te mostrar algumas funcionalidades mais avançadas, algumas ferramentas que eu gosto de utilizar nos meus projetos e também algumas coisinhas que vale a pena você estudar daqui pra frente para continuar os seus estudos nessa stack, beleza? Vamos lá então. A primeira ferramenta que eu gosto de utilizar muito no meu projeto, e aí durante a semana algumas pessoas falaram, pô Diego, em alguns momentos tu utiliza aspas duplas, em alguns momentos tu utiliza aspas simples, em alguns momentos tu coloca ponto e vírgula no final das linhas, outros tu não coloca. Então, como que a gente consegue garantir que no nosso projeto todos os desenvolvedores vão manter o mesmo padrão de código? Ou seja, todo mundo vai utilizar aspas duplas ou simples, todo mundo vai utilizar ou não ponto e vírgula, sendo que o JavaScript permite a gente utilizar ou não. Então, a gente vai configurar uma ferramenta chamada ESLint, que vai avisar pra gente quando a gente está cometendo qualquer tipo de falha que fere os nossos padrões de estilo, a nossa guia de estilo, beleza? Mas que padrões de estilo são esses que a gente vai utilizar? Hoje existem alguns padrões de estilo que são, vamos dizer assim, muito populares, mas você pode criar o seu próprio no time. Mas hoje eu gosto muito de utilizar o padrão de estilo da Airbnb, beleza? A Airbnb é uma empresa que trabalha bastante com React, com essa stack. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no meu projeto do back-end que a gente configurou, pode ser o back-end, pode ser o front, a gente vai começar instalando, aqui eu estou no back-end que a gente desenvolveu durante a semana, beleza? Eu vou começar instalando a lib ESLint como uma dependência de desenvolvimento, beleza? Depois de instalar essa lib aqui no meu projeto, eu vou poder rodar yarn, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ESLint, --init, beleza? Isso aqui ele vai inicializar o processo do ESLint. Aqui ele me faz uma pergunta do que eu quero fazer. Eu vou selecionar a terceira opção, porque eu quero checar a sintaxe, encontrar problemas e forçar um estilo de código, beleza? Então, aqui ele vai perguntar se eu estou utilizando o import, export ou o require exports. Então, no caso do React Native seria a primeira opção. No caso do Node aqui, como a gente utilizou aquela sintaxe de require e module.exports, eu vou utilizar o CommonJS, beleza? Aqui ele pergunta qual framework que a gente vai estar utilizando no front-end. Como eu estou aqui no Node, eu não estou utilizando nenhum. Se você estiver no React, selecione a opção React, beleza? Vou selecionar nenhum. Aqui ele está perguntando aonde a minha aplicação vai rodar. Então, no caso, aqui eu posso utilizar o espaço para selecionar, porque pode ser mais de uma. Então, no caso do React, deixa browser. No caso do Node, eu tiro o browser, deixo o Node. No caso do React Native, nenhuma. Pode tirar todas, beleza? Feito isso, agora ele vai perguntar qual guia de estilo a gente quer utilizar. Então, a gente pode selecionar essa Answer Questions About Your Style para a gente criar a nossa própria. Ou a gente pode selecionar a opção Use a Popular Style Guide, que é o que eu vou utilizar. E aí eu vou selecionar a guia de estilo da Airbnb, beleza? Aqui ele pergunta qual o formato do arquivo de configuração do ESLint a gente quer utilizar. Pode ser qualquer um aqui, não vai ter problema a gente selecionar. Beleza? Aqui agora ele vai fazer algumas instalações dos pacotes que ele precisa baseado nas seleções que eu fiz acima. Então a gente vai aguardar essa instalação, não deve demorar muito. Ele está fazendo aqui só um install, beleza? A gente aguarda um pouquinho. Feito, agora que já terminou aqui a instalação, uma coisa que é muito importante, já deixa eu abrir aqui o meu projeto no VS Code, deixa eu fechar esse arquivo aqui. Uma coisa que é muito importante aqui no nosso editor, a gente vai vir aqui nas extensões do VS Code, aqui do ladinho, e a gente precisa ter instalado o ESLint, beleza? Que é essa extensão aqui. Depois de a gente instalar essa extensão e abrir um projeto que a gente fez essa configuração do ESLint, tá aqui ó, já o nosso ESLint RC com todas as nossas configurações, a gente pode abrir qualquer arquivo no nosso projeto JS, por exemplo, o nosso server.js.
beleza? E aqui a gente pode ver já uma série de erros, porque a guia de estilo do Airbnb manda eu utilizar single quotes, que é a aspa simples, no lugar dessas nossas double quotes, beleza? E aqui tem vários outros erros, beleza? Mas antes da gente continuar e eu corrigir todos esses erros na mão, eu posso instalar uma ferramenta que se chama Prettier, que ela faz a automatização de correção de alguns desses erros do ESLint para mim. Então eu gosto muito dessa ferramenta e é isso que a gente vai fazer agora. Para eu instalar ela, eu vou vir aqui no meu terminal, dentro da minha aplicação, vou dar um yarn add. Vamos instalar então o ESLint config Prettier, beleza? E também o ESLint plugin Prettier. E também o próprio Prettier, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, beleza? Vou dar um Enter aqui, ele vai começar a instalar essas dependências aqui dentro do nosso projeto. A gente aguarda um pouquinho. Beleza, ele fez a instalação no nosso projeto. Agora a gente vai abrir o ESLint RC JS aqui dentro. E agora aqui dentro desse extends, eu vou transformar ele em um vetor para eu ter mais de uma regra aplicada aqui dentro. Agora no primeiro item aqui dentro, então, eu vou escrever Prettier, beleza? Dentro aqui do extends. Vou salvar esse arquivo e agora nas configurações do meu VS Code, aqui que eu gosto de abrir como JSON, eu preciso ter essa configuração aqui, ó, eslint.autofixOnSave como sendo true, beleza? Feito isso, eu posso voltar lá no meu server JS. Agora, aqui dentro, no momento que eu clicar em salvar esse arquivo, ele vai ajustar todo o código para mim. Então eu vou dar aqui um salvar. A gente pode ver que ele já resolveu todos os problemas ali das quotes, né, das aspas. Também ele colocou esses parênteses por voltas da função. Então, por exemplo, no guia da estilo do Airbnb, a gente sempre utiliza ponto e vírgula no fim da linha. Então, se eu tirar o ponto e vírgula aqui, ele vai começar a avisar que tem erro ali. A partir do momento que eu salvo, ele coloca automaticamente para mim. Então, o Prettier ajuda muito, ele automatiza muitos dos processos de correção de código, só que ele não vai conseguir corrigir todos os problemas, beleza? Alguns problemas ele vai te indicar, o ESLint vai falar, olha, aqui tá com problema, mas o Prettier não vai conseguir converter o seu código de forma automática, beleza? Então, isso aqui seriam as configurações pro Prettier, pro ESLint aqui dentro do Node. Lá no React a gente precisa fazer algumas alteraçõezinhas, então tem um vídeo lá no YouTube da Rocket City que explica bem detalhado como faz esse processo do ESLint e Prettier no React, beleza? É só mudar algumas regrinhas ali, mas no geral é muito parecido, muito igual, beleza? Então, agora que a gente já viu sobre o ESLint e sobre o Prettier, outra ferramenta muito legal, para isso eu vou acessar o meu front-end lá no terminal, então deixa eu abrir o nosso projeto do front-end, que é o do React, beleza? Vou instalar aqui dentro desse projeto uma lib chamada Styled Components, beleza? O Styled Components é uma lib de CSS in JS. É uma lib bem legal para a gente trabalhar com CSS dentro de arquivos JavaScript. Mas por que essa lib me ajuda, Diego? Para que eu vou trabalhar com CSS no formato de JavaScript? Então, se a gente acessar aqui o nosso projeto, vamos rodar ele dentro do nosso navegador, só para a gente ver como que ele estava, né? E aí o que a gente vai fazer aqui agora é transformar esse estilo dessa tela inicial utilizando o Styled Components. Como funcionaria mais ou menos? Aqui hoje eu tenho esse styles.css, beleza? Eu vou criar, na verdade, um styles.js e não CSS. E agora a gente vai começar a passar esses estilos aqui para dentro desses styles. Utilizando novamente os snippets da Rocket City, eu tenho aqui um snippet chamado Styled React, que ele cria essa estrutura padrão de Styled Components, que geralmente consiste em a gente criar componentes através de constantes. Então aqui esse const container, o container ele é um componente do React, porém ele é um componente, uma div, né? No final das contas ele vira uma div e ele possui algumas estilizações. Então no Styled Components a gente tem essa regra, a gente cria componentes estilizados, que eles são só apenas formas da gente criar componentes, isolar componentes por causa de estilização e não por causa de lógica, funcionamento e tudo mais. Então, por exemplo, aqui no meu container eu vou dizer que ele é uma div e que ele tem esses estilos aqui ó, do main container. Então, se eu colocar isso aqui dentro, vou salvar esse arquivo, volto aqui na nossa main, beleza? Agora eu vou importar o container desses meus estilos aqui, _styles, beleza? E agora não preciso botar o JS. E agora eu vou vir aqui na minha div que eu tenho o div id main container e vou trocar por container apenas. Vou salvar isso aqui agora, vou voltar aqui no meu projeto. Ele deu um errinho aqui, vamos ver por quê. Ah, claro,
Porque o restante dos meus estilos lá no CSS, eles estavam dependendo da minha div por fora ter esse ID main container aqui, beleza? Então, outra coisa muito legal do Styled Components é que a gente consegue fazer também encadeamento de CSS, coisa comum que a gente tem dentro lá do Sass, por exemplo, que são pré-processadores CSS. Então, por exemplo, se o meu form ele está dentro do main container, eu vou simplesmente copiar esse form aqui, volto lá no meu styles.js e eu não preciso criar um novo componente para o form aqui dentro. Dentro do React aqui na web, a gente pode simplesmente colocar o form aqui dentro, nesse estilo de encadeamento de CSS. A partir do momento que eu salvo isso, o form já recebe aquela estilização. Beleza? Agora dentro do form a gente tem um input. Então eu vou copiar isso aqui agora. Coloco o meu input aqui dentro. Tranquilo? E eu tenho também o meu button. Então, vou colocar o meu button logo depois do input aqui dentro. E agora o meu button, ele tem uma propriedade hover, né? Ele tem um efeito de hover. Então, eu vou copiar essa parte de hover aqui. E agora, eu não preciso colocar aqui em um outro componente, por exemplo, de uma forma separada, hover, né? Por exemplo, assim. Daria também, iria funcionar. Mas eu posso vir aqui dentro do button, que é o cara que vai sofrer alteração quando o usuário passar o mouse por cima. E eu vou colocar e-comercial, para simbolizar que eu estou querendo acessar esse elemento aqui, 2 pontos, hover. E aí eu boto a estilização do opacity 0.8 aqui dentro. Vou salvar isso aqui agora, a gente volta aqui para o nosso elemento e tá tudo funcionando da mesma forma. O diferente é que agora a gente tem o nosso CSS dentro do JavaScript. E o que isso traz de vantagens para a gente? Por que eu vou utilizar o CSS dentro do JavaScript e não o CSS como CSS comum? Aqui dentro do JavaScript, então, a gente consegue acessar variáveis do JavaScript. Então, imagine que em algum momento a gente tenha temas, por exemplo, na aplicação. Eu não preciso criar variáveis dentro do CSS, eu posso criar variáveis no JavaScript que também são manipuladas por dentro do JavaScript. Outra coisa muito legal, aqui no button, por exemplo, eu poderia passar para ele, por exemplo, poderia criar ele em um outro componente. Então, vamos criar ele aqui num componente separado. Só para eu demonstrar mais uma das funcionalidades legais do Styled Components. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um componente chamado Submit Button, que é um button estilizado. Por isso que eu sempre utilizo styled.button. Aqui tem todas as tags do HTML. Aí eu coloco o CSS dele aqui dentro. Não preciso colocar esse button por fora. Posso colocar o CSS diretamente. Agora, vamos supor que aqui, vamos importar, né, o Submit Button. Vou colocar ele aqui dentro, Submit Button. Beleza? Vou salvar. A gente pode ver que ele vai continuar funcionando da mesma forma. E agora vamos supor que nesse Submit Button fosse um componente que a gente reutilizasse ele em vários lugares da nossa aplicação. E aí, em alguns momentos, eu gostaria de alterar a cor desse elemento, por exemplo. Eu poderia passar uma color aqui para esse button, que não é uma propriedade que existe dentro de um button mesmo, mas a gente consegue criar propriedades externas que não existem de forma nativa. Então, vamos supor que eu queira trocar a cor desse button para 111, que é um cinza bem escuro, beleza? Eu salvo isso aqui agora, volto dos meus estilos e aqui onde que eu seto o background color dele, eu quero alterar ele para preto quando a gente tiver aquilo lá, eu vou simplesmente recortar isso aqui e agora eu consigo colocar o template strings, né, que é esse dólar mais abre e fecha para eu embutir um código JavaScript aqui dentro. E aí, todo o código JavaScript que eu faço essa injeção dentro do nosso Styled Component aqui, ele recebe uma função. E essa função, ela vem as props do componente. E as props do componente é exatamente essa color, esse type e por aí vai. Então, por exemplo, eu posso fazer uma função aqui que recebe props como parâmetro. E aí eu seto a cor de fundo desse background como sendo props.color. E se ela não existir, aí eu coloco aquela nossa cor padrão do 715.9c1, que é o roxo, beleza? Vamos testar se isso aqui está funcionando. Vou salvar. Olha lá, meu componente agora já assumiu o fundo preto. E agora, a partir do momento que eu altero aqui, por exemplo, se eu quiser um fundo vermelhão, veja que tudo isso vai funcionar normalmente, beleza? E aí eu consigo acessar as propriedades do componente aqui de dentro. O Styled Components tem outras várias vantagens e por isso tem mais um vídeo da Rocket City lá no YouTube que a gente fala sobre Styled Components, apresenta algumas vantagens a mais, beleza? Agora que a gente falou já de mais uma ferramenta muito legal, eu vou falar agora e não vou conseguir mostrar totalmente na prática como essas ferramentas funcionam, mas eu vou falar sobre 3 ferramentas que eu considero essenciais. Na verdade, 2 ferramentas eu considero essenciais e outra, se
você quiser desenvolver aplicativos nativos e com React Native e tudo mais, aí sim ela é essencial. Então, a primeira aplicação que eu acho que você deveria dar uma olhadinha, que a gente tem também vídeo no YouTube, ela se chama Docker. O Docker é uma maneira da gente criar ambientes de forma muito mais legal. Então, por exemplo, quando a gente precisa ter uma aplicação que ela funcione na minha máquina e na máquina de mais outros 20 desenvolvedores e também funcione da mesma forma no servidor, o Docker a gente consegue simplesmente passar algumas instruções de como ele deve configurar o nosso ambiente. Por exemplo, eu preciso de um banco de dados Postgres, eu preciso de um banco de dados Redis, por exemplo, que é um banco NoSQL, eu preciso do MongoDB, eu preciso de uma aplicação, da minha aplicação rodando Node, eu preciso isso. A gente passa uma série de instruções para o Docker e com um piscar de olhos, ele monta o ambiente para a gente de forma automática. Sim, parece loucura, mas sim, funciona muito bem e te convido a assistir os vídeos sobre Docker. Ele é muito legal, tanto ambiente de desenvolvimento quanto ambiente de produção. Então, o Docker, com certeza, se você quer desenvolver com o Node, principalmente com o React não é tão necessário, mas com o Node funciona muito bem e vai agilizar muito, principalmente nessa parte de compartilhar código com mais membros do time e também conseguir manter um ambiente de desenvolvimento igual com um ambiente de produção, beleza? Isso é bem importante para a gente evitar aquele famoso funciona na minha máquina. Além do Docker, outra ferramenta que eu acho sensacional, que está ganhando um espaço do mercado muito grande, é o TypeScript, beleza? O TypeScript, ele basicamente adiciona uma inteligência a mais dentro da nossa IDE, que aqui no caso é o VS Code. O TypeScript, ele consiste em a gente tipar algumas variáveis, e quando eu digo tipar, é basicamente a gente definir tipos. Por exemplo, quando eu defino uma função, eu falo que os parâmetros que ela recebe, A e B, por exemplo, o A é um número, o B é uma string, e ela vai retornar no final uma string. Por mais que pareça que o JavaScript, por ele ter essa tipagem dinâmica que a gente consegue redefinir uma variável com outro tipo, ser legal, é legal, mas conforme a sua aplicação cresce, conforme você trabalha com mais desenvolvedores, isso começa a virar um problema meio que um gargalo da aplicação. Então, com o TypeScript, a gente consegue ter uma inteligência da IDE, e quando eu digo inteligência, é basicamente quando a gente acessar alguma informação e der um Ctrl espaço aqui, carregar todas essas informações aqui, e aí a gente pergunta, como é que a gente faz um Ctrl espaço aqui no Styled Components, e ele sabe todas essas opções que eu posso utilizar, iframe, button. Se eu clicar aqui, por exemplo, com o Command, no meu caso, pode ser o Ctrl também, e clicar aqui em cima de Styled, eu vou cair nesse arquivo index.d.ts, que é um arquivo de definição do TypeScript. Aqui dentro a gente pode ver que não tem código, mas tem muita coisa de TypeScript informando para o nosso código todas as possibilidades de variáveis que a gente pode utilizar, todas as possibilidades, por exemplo, aqui no iframe, se eu clicar em cima dele, aqui no Styled, vamos ver se abre aqui. Ele vai demorar um pouquinho mais para carregar. Styled Interface, Themed Styled Interface. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Eu acho que não vão estar todos os elementos do HTML aqui dentro. Aqui, ó. Instinct Elements. Aí, ó. Cheguei. Eu já tenho um pouquinho mais de experiência, então eu sei onde clicar. Mas olha só, todos os nossos elementos do HTML, eles estão aqui dentro. Então isso aqui é muito legal, porque a gente consegue dizer para o nosso código o que tem dentro das nossas variáveis, o que tem dentro dos nossos pacotes, para os nossos desenvolvedores também conseguirem codar de uma forma bem mais inteligente, beleza? Então Docker, TypeScript, Styled Components, foi muito legal. Agora a última ferramenta para quem quer focar no mundo do React Native, que eu acho que é uma das grandes vantagens ainda do React Native em relação com Flutter, em relação com Xamarin, em relação com linguagens nativas, é algo que eu acho que nenhuma outra ferramenta que, a não ser que seja escrita em JavaScript, vai conseguir fazer direito, que é o Code Push, beleza? O Code Push é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft, que ela consiste em a gente conseguir fazer atualizações nos nossos aplicativos nativos, tanto em iOS quanto Android, sem precisar enviar uma nova versão para a Apple Store. Mas como que isso acontece, Diego? Como que isso é possível? Isso não infringe nenhuma regra? Não, primeiramente não infringe nenhuma regra. Segundo, como que isso é possível? Basicamente, quando a gente envia a nossa aplicação a primeira vez para as lojas, isso é necessário, independente de qual seja o aplicativo, o nosso React Native, ele gera apenas um bundle do JavaScript que contém todo o código do nosso JavaScript. E claro, continua sendo performático, porque isso vai estar hospedado no próprio dispositivo do usuário, beleza? Então, isso é muito rápido. Esse bundle JavaScript é tudo o que a nossa aplicação React Native precisa para rodar. Então, pensa que quando o usuário abrir a aplicação, a gente pode fazer uma chamada numa API,
verificar se tem novas atualizações e fazer um download do código JavaScript sem ele perceber por baixo dos panos e depois quando ele reiniciar o aplicativo aparecer um novo código e aí aplicar esse código como sendo aquele que a gente está utilizando, porque é só um código JavaScript, a gente pode baixar pela internet e aplicar ele dentro do código, coisa que seria praticamente impossível, coisa que é impossível na verdade a gente fazer com Java, com outras linguagens que são compiladas, com Dart, por exemplo, no Flutter. Então o CodePush é uma ferramenta fantástica, eu utilizo bastante nos meus projetos e se você vai seguir com essa parte do React Native, com certeza estude ela porque é bem legal e tem gratuita também para quem quiser utilizar aí até um certo tanto de builds, beleza? Bom, eu acredito que nessa altura da semana você ainda tem algumas dúvidas como o que é e para que serve o Redux, qual a diferença entre ele e a Context API, aonde entram os React Hooks nessa história, como que o GraphQL pode influenciar na escolha dessas estratégias, quando usar ou não usar cada uma dessas bibliotecas, quais as melhores bibliotecas para lidar com os recursos nativos do smartphone, como organizar o seu código de uma maneira escalável, como escrever testes automatizados para garantir o funcionamento correto da sua aplicação, como automatizar o fluxo de deploy e minimizar todo esse trabalho, como capturar erros em desenvolvimento, produção de forma eficiente e principalmente quais as melhores práticas em cada uma dessas ferramentas que a gente aprendeu nessa semana. Enfim, ainda tem muita coisa pra gente falar e é claro que é impossível aprender tudo isso em uma semana. Mas a semana ainda não acabou e agora o que você precisa fazer pra gente ir mais fundo possível é separar todas as perguntas que você gostaria de me fazer pessoalmente, porque domingo às 8 horas da noite, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado ao vivo e eu vou tirar o máximo de dúvidas que eu puder. Mas se você já decidiu que essa stack é para você e quer dominar o Node, o React e o React Native para se tornar um programador completo e levar suas aplicações e a sua carreira para o próximo nível, eu tenho uma ótima notícia. Na segunda-feira nós vamos abrir as inscrições para a próxima turma do nosso Bootcamp. Isso só acontece algumas vezes por ano, então muitos devs estão esperando na lista desde a última turma para entrar. E aí vem a notícia ruim, as turmas são fechadas, as vagas são limitadas, porque a gente só pode aceitar uma quantidade de alunos que a gente tem condições de atender com qualidade. Então se você realmente quer fazer parte dessa turma, é muito importante você prestar atenção. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou te enviar um e-mail com o link para a página de inscrição. Nessa página eu vou deixar um vídeo com todos os detalhes do Bootcamp, incluindo conteúdo, aplicações que a gente vai desenvolver, os benefícios, todos os bônus especiais que eu preparei para você, a garantia, as condições de pagamento e também o valor de investimento. Mas se você está muito curioso e não quer esperar até lá, eu posso adiantar algumas coisas do Bootcamp. O Bootcamp GoStack é um treinamento 100% online, completo e intensivo, totalmente focado no ecossistema da Stack Node, React e React Native. No GoStack a gente vai a fundo para aprender do zero ao deploy, tudo o que você precisa saber para ficar pronto para o mercado de trabalho do jeito certo e no menor tempo possível. Então, durante as próximas semanas, essa nova turma vai desenvolver junto comigo apps nativos e multiplataforma com React Native, aplicações web dinâmicas com React.js e APIs robustas também com o Node, beleza? Você vai aprender ferramentas como Redux, Redux Saga, Jest, Enzyme, Express, MongoDB, Mongoose, Adonis, Sequelize, entre outras várias. Tudo isso para entender na prática cada um dos conceitos e ganhar segurança que você precisa para encarar os desafios do mundo real. Os conteúdos do GoStack são gravados em vídeo para você assistir no melhor tempo que for para você. E os módulos são liberados semana a semana de acordo com o nosso cronograma de estudos. Durante a jornada, você vai receber desafios para te ajudar a se manter motivado e focado ao longo do treinamento e vai colocar a mão na massa para ter certeza que está assimilando todo o conteúdo. E como bônus, você vai ter acesso aos canais privados dos alunos e ao fórum, contando não só comigo e com o meu time, mas com milhares de outros alunos que já passaram pelos mesmos desafios, além de companheiros de turma que estarão juntos com você nessa jornada. E isso vai acelerar mais ainda a sua evolução e vai te dar toda a segurança ao longo do caminho, além de fortalecer o seu networking e quem sabe até abrir muitas portas. E agora a melhor parte, o acesso ao conteúdo do Bootcamp é vitalício. E além disso você ainda terá como bônus acesso a todas as atualizações futuras que forem incluídas no GoStack e o suporte para sempre que você precisar. Mas se ainda tem dúvida se o Bootcamp é para você, não precisa se preocupar. Você tem 30 dias de garantia incondicional a partir da sua inscrição. Ou seja, se nesse período por qualquer motivo você achar que o GoStack não é para você, nem precisa me dizer o motivo. Só me manda um e-mail pedindo reembolso que eu devolvo todo o seu dinheiro sem perguntar nada e sem ficar chateado. Simples assim. E se você já tomou a sua decisão e realmente quer fazer parte dessa turma, é muito importante que você esteja preparado para garantir a sua vaga na segunda-feira assim que as inscrições abrirem. Muita gente já ficou chateada comigo por ficar de fora e apesar da gente trabalhar duro para atender cada vez mais alunos, a gente tem um limite.
E como a lista de espera é grande e existe a possibilidade de lotar rápido, vale a pena se preparar para garantir a vaga o quanto antes. Então agora preste atenção, assim que as inscrições estiverem encerradas, não tem mais como entrar, sem exceção. E aí você tem que aguardar uma próxima turma. Agora eu sei que você deve estar louco para saber quanto que vai custar o Bootcamp. Mas antes de falar de preço, eu preciso te explicar em detalhes o que você vai receber com ele. Então enquanto não chega segunda-feira, o que eu posso dizer é o seguinte: pense quanto que você cobraria por um freela. Um freela comum dominando 3 tecnologias, por mais simples que fosse o app. 10 mil reais, 15 mil reais. Pense também na quantidade de oportunidades que você vai estar pronto para encarar. Em todo o ganho que esse conhecimento vai te trazer pelos próximos meses ou anos em cada salário recebido. Mais do que isso, pense na sensação de dominar a fundo toda essa stack e se destacar como programador. E faça as contas de quanto vale esse aprendizado, indo direto ao ponto e no que realmente importa para atingir os seus objetivos no menor tempo possível. Mas o mais importante de tudo, eu quero que você pense o quanto você está comprometido. Porque eu estou pronto para dar meu máximo, mas colocar a mão na massa e agarrar as oportunidades depende muito de você. Então agora você tem 3 opções: fazendo o que você sempre fez e se contentar com os resultados que você sempre teve, ir sozinho atrás do aprendizado e provavelmente levar muito mais tempo do que gostaria para atingir os seus objetivos, ou pegar um atalho no Bootcamp e mudar completamente o rumo da sua carreira em apenas 6 semanas. Só antes de encerrar, eu quero dizer que foi incrível poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com você essa semana e te lembrar que, acima de tudo, a Rocket City é uma comunidade e você é mais do que bem-vindo para continuar com a gente lá no Discord, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. E eu te vejo no evento ao vivo domingo às 20 horas no horário de Brasília para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a se preparar para dar o próximo passo na sua evolução como programador. Grande abraço e a gente se vê lá.